Bom dia, pessoal, ou boa noite, enfim. Tudo bem? Hoje a gente finaliza então nossa aula sobre a nova ordem mundial e a gente vai dar sequência então nos temas que a gente falou na semana passada. A gente tinha comentado sobre a ascensão da alemã e a ascensão japonesa, tá? E aí agora a gente vai falar sobre a ascensão chinesa ou o novo protagonista desse mundo, que é a China. Então, para vocês terem ideia, a China hoje, ela é a segunda maior economia. Ela é integrante do Conselho de Segurança da ONU. Em relação ao poder militar, eles possuem o segundo maior orçamento, só perdendo para os Estados Unidos. E dentro aí do seu poder militar, eles vão possuir 200 armas nucleares prontas para uso, tá? Como assim 200 armas nucleares? Então quer dizer que eles têm bem mais armas, tá? Porém, para utilização imediata, tipo, apertei o botãozinho, tô mandando bomba atômica, eles têm 200 já preparadas. Para onde está apontado isso? Gente, para os mais diversos, é, como eu posso colocar, alvos estratégicos, ou seja, principalmente bases militares, fontes de produção energética. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o Brasil. Pontos estratégicos do Brasil. Os portos, principalmente portos que acabam sendo bases militares, as grandes usinas hidrelétricas, porque se você destrói elas, você interrompe todo o fornecimento de energia do país. E também aí entra a questão de outras bases militares espalhadas pelo território, tá? Então, geralmente, essas armas nucleares ou os mísseis de qualquer algum país é sempre apontado para pontos estratégicos. Nunca, por exemplo, vou apontar um míssil para Pederneiras. O que eu vou destruir lá? Cana de açúcar. Não tem porquê, né? Então, são pontos estratégicos, tá? Ainda em relação à China, eles possuem uma rede gigantesca de satélite, o maior mercado consumidor de internet, para vocês terem ideia, em questão de números, tá? Então, a população da China, além de ser a maior do mundo, também é a maior com acesso à internet. Essa questão deles terem a maior população do mundo faz com que eles tenham o maior mercado consumidor e, consequentemente, a maior força efetiva armada. Então, se eles precisarem de pessoas para atuar no exército, eles vão ter a maior quantidade, tá? E também a China é a maior exportadora de mercadorias do mundo. Então, para vocês terem ideia de por que a gente fala que a China é o novo protagonista dessa época. E tem algumas previsões de que daqui uns 20, 30 anos ela possa até passar os Estados Unidos, tá? Ah, é um país estável, é uma coisa amável? Não, tá? Dentro da China tem muitos movimentos de independência, principalmente nas regiões do Tibete, Mongólia e de Xinjiang, que são regiões que possuem um grupo étnico um pouco diferente do resto do país e por conta disso eles pedem a independência, a desassociação com a China, tá? Tem questões geopolíticas, principalmente envolvendo as ilhas do Oceano Pacífico, que são muito conturbadas ali. Então, por exemplo, a gente tem as Ilhas Spratlys, então, que é nessa imagem. É um arquipélago de praticamente 100 ilhas de corais e ela tem uma importância estratégica gigantesca. E além da China, a gente tem mais 5 nações asiáticas que competem pelo domínio dessas ilhas. Além disso, a gente tem Taiwan, que é uma ilha ali. Ela era da China, mas em 1949 ela declarou independência, foi apoiada pelos Estados Unidos e hoje é uma nação independente. A China pleita o reingresso de Taiwan no seu território. Então já dá para imaginar toda a confusão, tá? Com relação às relações internacionais, como é a diplomacia da China? Em 1996, eles acabaram entrando no Pacto de Xangai, aliás, eles criaram o Pacto de Xangai, ou Organização de Cooperação, e tinha como os 3 pilares, que era combater o tráfico de drogas, combater o terrorismo e combater o separatismo, ou seja, essa desfragmentação do país, essa independência de pedaços de uma nação que acaba virando uma outra, tá? É, Essa é a premissa inicial deles, tá? Mas qual que é a ideia para o futuro? É de que o Pacto de Xangai vire uma aliança militar e bata de frente com a OTAN
E também bata de frente tanto com os Estados Unidos quanto com os europeus no que diz respeito à procura e controle de recursos como petróleo e os minérios que são encontrados na Ásia Central e no Irã. Aqui a gente tem um mapinha dos integrantes desse Pacto de Xangai. Se vocês perceberem, vai ter muitos países ali do mundo árabe que estão nesse pacto. E aí depois a gente já entra em toda a questão de, principalmente, Estados Unidos e a sua procura incessante por petróleo, né? A China é um país socialista. Eles tinham pelo menos na Guerra Fria, eles tinham uma mentalidade de ser um mercado mais fechado, autossuficiente, porém perceberam que esse modelo iria se fadar ao fracasso igual aconteceu com a União Soviética. Então, por conta disso, eles foram estreitando relações diplomáticas com outros países, eles foram fortalecendo esses laços econômicos e hoje ela é o maior exportador do mundo, tá? Com relação ao Irã, ela tem um grande investimento interno dentro do país, que é a respeito de gás natural. E aí ela bate de frente com os Estados Unidos e União Europeia, porque eles, de certo modo, tentam colocar embargos contra o Irã, devido a toda aquela problemática de terrorismo e tudo mais. Já vamos falar sobre isso. A China também é a principal aliada da Coreia do Norte, mesmo ela sendo a principal aliada. Ela faz parte de um grupo que pede que a Coreia do Norte diminua ou anule seu programa de enriquecimento de urânio, ou seja, sua produção de armas nuclear, tá? E dentro do Conselho de Segurança, a ONU ela tem cadeira permanente, então ela tem capacidade de veto, e ela também faz oposição junto com a Rússia em alguns assuntos que Estados Unidos e União Europeia sempre acabam ficando do mesmo lado, como por exemplo a intervenção na Primavera Árabe ou em si na Síria. Falamos disso já nossa, numa monitoria, eu expliquei até um pouquinho do conflito, mas mais pra frente a gente passa por ele, tá? Com relação ao Sudão, o que a gente precisa saber? Antigamente, Sudão era um país, era uma das maiores nações que existia, o maior país, e depois de um tempo ele passou e foi fragmentado. Sudão do Sul e a parte norte que ficou Sudão. Dentro dessa parte norte, a gente tem a região de Darfur. Essa região de Darfur, ela tem um pouco de conflito com o governo de Sudão, e dentro disso já ocorreu diversos massacres realizados pelo governo. A China, ela apoia o governo do Sudão abertamente, tá? Mesmo líder do Sudão sendo procurado e para ser julgado a nível internacional por conta desse massacre de 300 mil pessoas, tá? Então, tipo assim, você pode perceber que a China ela tem uma posição um pouco controversa quando a gente analisa todo o parâmetro mundial. Com relação à África, o negócio fica mais feio ainda. A China, ela também é questionada pelo órgão da Agricultura e Alimentação da ONU, porque ela tem comprado inúmeras e extensas porções de terras férteis na África e tem instalado indústrias alimentícias ali dentro. Qual que é o objetivo dessas indústrias? Produzir alimentos e abastecer as cidades na China. Por que a ONU alerta isso? Porque isso pode, com o tempo, levar a África a uma colônia da China. Então isso pode reavivar o colonialismo de novo. Porque a partir do momento que a África acaba vendendo suas terras para as indústrias chinesas, ela vai perdendo a autonomia dessas terras. Iniciativa privada, você faz o que você quiser. Consequentemente, acaba vendendo para a China. E, por ser um governo socialista, todas as empresas da China é do governo, tá? Agora, com relação à Rússia, que a gente fecha o tema da China e vamos começar o da Rússia agora e depois a gente vai para os Estados Unidos, tá? A Rússia, ela, mesmo depois da União Soviética, ela ainda teve muitas relações, e tem até hoje, com a Europa, por conta de que ela é responsável por quase metade do gás natural que entra na Europa. E esse gás natural eles usam para abastecimento, fonte energética, calafetação das casas, que é você isolar termicamente as casas por conta que lá neva.
Então, a Rússia tem esse poderzinho sobre a União Europeia, e isso dá uma vantagem dentro dos acordos diplomáticos, tá? Aí, em 2002, ela acabou entrando como participante no Conselho da OTAN. Então, ela não é um membro da OTAN, mas ela participa da tomada de decisões, tá? Então, virou o Conselho OTAN-Rússia. E isso veio de uma negociação aí de tipo, você faz isso, eu faço isso e a gente vira amiguinhos, tá? O que que foi essa negociação? Ela fez vista grossa ou não vetou a, a invasão do Afeganistão em 2001 pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. E os Estados Unidos e nem ninguém retalhou a Rússia pelo pela forma que ela lidou com o movimento separatista da Chechênia, que é uma república da Rússia, e eles estavam pedindo a independência e foram fortemente repreendidos e tudo mais, tá? Então, tipo assim, eles fizeram. A Rússia fez vista grossa para o Afeganistão, o resto dos países fez vista grossa para a Chechênia. E aí viraram amiguinhos, parceiros, né? Agora, com relação a outros países, por exemplo, a Irã e Coreia do Norte, a Rússia sempre vai se posicionar contra os Estados Unidos. Nesse caso, ela é aliada desses países e qualquer medida que visa prejudicar eles, a Rússia e também a China, em alguns casos, bate de frente e veta, tá? E também, dentro do parâmetro internacional, em 2012, a Rússia entrou de vez na Organização Mundial do Comércio, tá? Dito isso, agora a gente vai para o nosso grande barão para fechar esse tema, que é Estados Unidos. Estados Unidos, para vocês terem ideia, é o país mais rico do mundo, é quem dá as cartas até hoje, de certa maneira, tá? Porque ele corresponde a 1/5 do PIB mundial. Então, se você pegar o segundo, terceiro e o quarto país, tá? O segundo, terceiro e quarto país mais ricos do mundo, que aí é Japão, China e, se eu não me engano, Alemanha, dá quase a soma do PIB dos Estados Unidos, de tão rico que eles são, tá? Em 2012 foi feito um levantamento, 5 das 10 maiores empresas do mundo eram americanas, tá? E de todas as fontes energéticas produzidas no mundo, 20%, ou seja, 1/5, são consumidas por eles, tá? Para vocês terem ideia da grandiosidade que eles utilizam. E 13% das importações também. A respeito dessas exportações, 15% de todas as exportações japonesas são direcionadas para os Estados Unidos, 17% da China também é para lá, tá? Então, para vocês terem ideia, eles podem vender para o mundo inteiro, mas cerca de aí, quem se daria um sexto, um sétimo dela é só para os Estados Unidos, tá? Para vocês terem ideia, a grandiosidade. Por que que ela é uma das donas do mundo? Além de todos esses parâmetros econômicos, os Estados Unidos é quem detém o maior orçamento militar, tá? Então aqui nesse esqueminha aqui, você pode ver o gasto por bilhões de 2018. Então os Estados Unidos aí tem 648 bilhões de gastos. O Brasil, para vocês terem ideia, teve 27 bilhões, tá? China fica em segundo lugar com 250 bilhões. Depois o terceiro lugar eu acho que é Índia, não, Arábia Saudita, com 66, depois Índia e depois França. E aí vocês já vão tendo uma ideia de como que eles gastam tanto com o poder militar. Se não bastasse tudo isso, o que a gente tem? A ONU, o FMI e o Banco Mundial, eles acabam se submetendo às ideias dos Estados Unidos. Então, por conta disso, a gente sempre acaba colocando que. Aliás, a gente não. Alguns pesquisadores colocam ou apostavam que após a Guerra Fria iria predominar o mundo unipolar, ou seja, onde os Estados Unidos daria todas as cartas. Isso, de certa maneira, acontece, uma vez que ONU, FMI e todos esses órgãos mundiais acabam se sujeitando aos Estados Unidos, tá? Porém, como a gente já viu que a China já está ascendendo, tem previsão dela passar,
A Alemanha subiu como potência, depois acabaram formando o bloco econômico que é a União Europeia, que tem um poder gigantesco. O Japão surge como potência. Então essa ideia de mundo unipolar, ela acaba caindo por terra e é o que a gente chama de mundo multipolar, tá? Fugindo agora um pouco do parâmetro. Esse estilo de vida dos Estados Unidos de consumir todos os recursos energéticos e tudo mais tem um grande prejuízo, tá? Para vocês terem ideia, quando a gente fala de pegada ambiental ou pegada ecológica, tem um mosquitinho aqui, que é esse mapinha anamórfico aqui que eu coloquei, vocês podem perceber que Estados Unidos é um dos maiores países ou uma das maiores pegadas ecológicas feita pela população, ou seja, a quantidade de resíduos, de lixo que eles produzem, de recursos que eles demandam do mundo, é um nível exorbitante que não chega a ser um nível sustentável, tá? E também, em termos de relação de política, a política dos Estados Unidos não é exemplo para o mundo. A gente tem inúmeros sentidos de golpes, de intervenção de guerra. A gente teve a doutrina do Bush, que queria. Aliás, queria não, né? Invadiu diversos países com a premissa de matar terroristas, só que a gente sabe por que, que fizeram isso. Então, só para explanar isso, esse mapinha aqui, ele mostra todas as intervenções, principalmente militares, dos Estados Unidos, tá? Então, qualquer coisa você dá uma pausa aí, dá uma olhada nas datas e nos locais. Com relação à política externa dos Estados Unidos. Depois que acabou a Guerra Fria, como não tinha ninguém para bater de frente, eles se sentiram o dono do mundo. E aí, obviamente, eles começaram a prezar pelos seus ideais. E isso tornou ele como, não um grande vilão, mas aquela criança mimada, birrenta, sabe? Então, para vocês terem ideia, o Protocolo de Kyoto, que era um tratado mundial para redução de gás carbônico, visando reduzir o efeito estufa. Eles foram completamente contra porque iria atrasar a economia deles. O Tribunal Penal Internacional, que era um órgão que iria julgar crimes de guerra, governos e tudo mais. Eles também não assinaram os termos. O proteccionismo comercial, que vai contra, por exemplo, a globalização, de você taxar a entrada de produtos no seu mercado. Eles também acabaram aumentando pra cacete isso. E, inclusive, eles acabaram afetando muito o Brasil, a ponto deles sofrerem sanções e terem que pagar multas para o nosso governo dentro da Organização Mundial do Comércio, tá? E também tem a questão da ofensiva contra o Iraque, que não teve aprovação da ONU. Eles simplesmente meteram o louco, foram lá, invadiram o Iraque, alegando que estava caçando terrorista. Dessas invasões, que eu já falei várias vezes, elas vieram principalmente depois do 11 de setembro, tá? Que foi o atentado ao World Trade Center, às Torres Gêmeas, na época do governo Bush. E a partir desse momento, os Estados Unidos declarou guerra ao terror, que eles iam caçar e matar todos os terroristas, independente deles estarem quietos ou não, tá? E aí, a ideia deles era invadir o Afeganistão para eliminar o líder da Al-Qaeda. Se eu não me engano, era o Osama Bin Laden, tá? Com essa invasão do Afeganistão, eles acabaram tirando o governo afeganistão do poder, colocou o país numa guerra fria, numa guerra civil, desculpa. Mais pra frente a gente fala disso. Como consequência a longo prazo, teve a formação do maior grupo terrorista do mundo, mas isso é tema para outra aula, mas já dá para vocês terem noção a merda que os Estados Unidos fez. E todas essas afirmações de procurar terrorista, de procurar as armas nucleares que o Afeganistão estava produzindo, todas elas acabaram sendo desmentidas pelo próprio governo, porque não foi encontrado nada, tá? E aí fica a questão de que todo mundo sabe que eles estavam lá por conta de recursos, principalmente do petróleo. Com base dentro dessa doutrina de guerra preventiva ou guerra ao terror, não só a política externa, mas a interna mudou nos Estados Unidos e eles atacaram a Constituição. Foi sancionado a Lei Patriota, que simplesmente permitia que o governo grampeasse ligações telefônicas, começasse a barrar a entrada de pessoas e imigrantes no país, sem tipo justificativa nada, e do nada barrar.
e também prender qualquer estrangeiro com suspeita de terrorista por tempo indeterminado. Então, tipo assim, se você tinha algum direito com essa lei patriota, ela simplesmente foi rasgada, tá? Aí, dentro dessa doutrina Bush, a ideia era você caçar terroristas. O foco sempre foi esses países, principalmente países árabes, que detinham ou abrigavam os terroristas. E para isso eles procuravam fortalecer alianças com os outros países, impedia a ascensão de qualquer outra potência que fosse de frente com eles, tipo China, e também queria auxiliar qualquer outro governo que tivesse uma ideia de liberalismo econômico. Nossa, mas liberalismo econômico, o que tem a ver com terrorismo? Pois é. Porém, a partir do momento que um país abre e deixa ao comércio, o mercado vai se gerir, a gente não vai intervir na nossa economia, você deixa suas portas abertas para que outros países enfiem mercadoria em você. E aí a ideia dos Estados Unidos é isso. Então, por exemplo, o Brasil vem, abre todas as fronteiras, Estados Unidos vem, lota de mercadoria aqui. Como eles têm mais tecnologia, eles vão produzir mais barato, mercadoria deles mais barata. Você vai comprar deles, você não vai comprar brasileira. Resultado, todo o dinheiro nosso acaba indo para lá por conta das exportações e a indústria brasileira, a indústria nacional, fale, fica na miséria. E aí a população também fica na miséria, tá? Então, para vocês terem ideia de por que eu falo que a política deles não é o melhor exemplo para seguir. Quando foi o fim da doutrina? 2009, quando Barack Obama assume, ele pega um governo saindo da crise, da bolha imobiliária, que foi por volta de 2007, tá? E por conta dessa crise econômica, a gente também tinha crise humana, de que trocentas famílias estavam desestabilizadas, um monte de gente já era vítima da guerra, porque estavam há 2, 3 anos no Iraque e não tinha uma previsão de quando acabar. Então o Obama assume esse governo visando acabar com essa doutrina Bush, tá? E aí então em 2010 ele faz um acordo com a Rússia, onde eles diminuem em 1/3 as ogivas nuclear. Isso fica conhecido como o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou chamado de START. E em 2011 ele declara a retirada das tropas do Iraque, tá? Mas, mesmo com isso, eles ainda mantêm uma postura de bater de frente com terroristas e manter esse investimento gigantesco em poder militar e tudo mais, tá? No governo hoje do Cheetos lá, do carinha do dourado. Nossa, deu branco agora. Foi do Barack Obama, foi... Enfim, o cara do tupete. Os Estados Unidos manteve essa posição de fim da doutrina Bush, fim da guerra ao terror, porém, devido a algumas declarações, a gente percebe que ainda existe uma rivalidade muito grande, tanto entre Estados Unidos e China, quanto Estados Unidos e Coreia do Norte, tá? Principalmente com a Coreia do Norte, que tem um pouco se acirrado. Mas aí é mais uma questão sobre armamento nuclear. Sobre o mundo multipolar que hoje tá. Estados Unidos, ele continua dando as cartas, mas ele já percebeu que tanto a União Europeia quanto Rússia ou China ou qualquer outra potência, principalmente regional, já bate de frente com eles, tá? Inclusive o BRICS é um grupo de países que se juntou que tem foco como bater de frente com ele, tá? E aí, por conta disso, a posição que eles têm hoje é de tentar conciliar diplomacia com intervenções militares, ou em alguns casos até golpe, que não é novidade na história deles, e, quando necessário, embargos ou, aliás, sanções, que seriam multas, ou embargos econômicos, que foi o que eles fizeram, por exemplo, em Cuba. Que daí você impede esses países de, por exemplo, negociar com outros ou de receber dinheiro através da OMC, Organização Mundial do Comércio, tá? Então, quando a gente fala de mundo multipolar ou mundo unipolar, a gente está querendo se referir a isso, a essa ideia de que, caso fosse só os Estados Unidos que dominasse, seria unipolar, porque a gente saiu da bipolaridade da Guerra Fria,
Porém, como a gente viu, um monte de nações acabou ascendendo também como potência e, consequentemente, a gente caiu numa multipolaridade do mundo, tá? Onde a gente tem vários focos e cada um acaba sendo mais influente próximo da sua área. A gente fica por aqui até semana que vem, ou até a nossa monitoria. Qualquer dúvida, tô disponível, tá? Tchau, tchau, gente.